Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Acredito que um dos textos maravilhosos da palavra sobre perseverança é esse texto de Paulo, escrevendo a essa igreja linda do qual ele tanto amava. O Senhor usa Paulo nesse texto para nos ensinar um pouco acerca da perseverança. E eu quero dizer para você que perseverança é a qualidade da pessoa que persiste, da pessoa que não desiste, daquele que persevera, que tem constância, tem coragem, dedica-se, é insistente, daquele que persiste, não desiste diante das dificuldades. John MacArthur vai dizer que perseverança é a constante determinação de seguir em frente, independentemente das circunstâncias, ou da tentação de diminuir o ritmo ou parar. O que o inimigo deseja é que você diminua o ritmo, que você seja um retardatário, que você fique para trás. O apóstolo Paulo está nos ensinando que eu não posso, ficar paralisado no meu passado. Eu não posso ficar detido, eu não posso diminuir o ritmo. Eu preciso continuar, eu preciso avançar, eu preciso perseverar. Na corrida da fé, nós precisamos prosseguir como um maratonista. É interessante a colocação. Eu preciso perseverar como maratonista. Ele precisa ter uma ação contínua, sempre determinado a alcançar o seu objetivo, a chegar no final. Eu queria que colocasse aqui o versículo 13 do texto que nós acabamos de ler. É interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 13: quanto a mim, eu não julgo que já tenha alcançado. Pessoas paralisam, por quê? Porque pessoas acabam não continuando, é porque elas já julgam que já alcançaram, já conquistaram tudo, ela já tem tudo, a salvação dela está plena, ela não precisa de mais nada. Então ela acaba entrando, naquele modo hibernação. Ela se torna inútil. Por quê? Porque ela não mais faz as coisas que ela fazia outrora. Quantos relacionamentos acabam por falta de perseverança? Perseverança em continuar dizendo eu te amo. Perseverança em continuar levando flores. Continuando em continuar levando um cafezinho na cama. Continuando em fazer gestos amorosos. Perseverar, irmãos, não é começar a fazer, é sempre fazer. Como diz John MacArthur, é resistir àquela tentação de ficar no modo hibernação, paralisado, estagnado, vivendo de recordação. O apóstolo Paulo fala então: irmãos, eu não julgo que já alcancei, porque se eu julgo que já alcancei tudo que eu queria, eu vou parar. E na caminhada da fé, nós não alcançamos tudo ainda. Quem estava falando isso era Paulo, irmãos. Um dos maiores pregadores, ou o maior pregador da palavra da Bíblia. O pregador dos gentios, apóstolo dos gentios. Se a palavra de Deus chegou para nós, foi graças a esse homem. Esse homem estava no final de carreira e ele disse para o povo de Filipenses, no capítulo 3, ele começa dizendo: vocês precisam ficar alegres. Eu não canso de dizer que vocês necessitam serem alegres. Regozijem-se no Senhor, se alegrem no Senhor. E agora no versículo 12: eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem coisas interessantes que nós precisamos para avançar.
Esquecer algumas coisas são necessárias. Algumas bagagens emocionais são necessárias ser deixadas para trás. Alguns pensamentos, algumas coisas que você fez no passado, você precisa abandonar isso para você prosseguir. É difícil você fazer uma corrida carregando um monte de peso nas suas costas. Hebreus capítulo 12, verso 1. Olha só que interessante, vai dizer esse texto, por favor, coloca para mim aqui. Hebreus capítulo 12, verso 1. Olha que vai dizer esse texto. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, tem muita gente olhando para você. Por que você não pode parar? Porque você está cercado por uma grande nuvem de testemunha. Tem pessoas olhando para você e falam assim: caramba, ele é vencedor. Olha só a força que ele está colocando. Olha o que ele está empenhando. Rapaz, ele me inspira. Isso é bom demais. Mas tem outra pessoa na outra arquibancada e fala assim: olha, ele não vai aguentar, ele vai parar. Eu duvido ele conseguir dar mais um passo. Eu aposto que ele vai cair, ele vai desistir, ele vai retroceder. Só que às vezes a gente não consegue ser persistente, a gente não consegue ser constante, porque estamos carregando bagagem demais. E aí o apóstolo, o escritor, os hebreus vai dizer, desembaraçando-nos de todo o peso. Você precisa arrancar o peso que há na tua vida, todo o peso, tudo que te atrapalha. Você precisa deixar de lado isso, para que você possa correr essa maratona da fé. Você precisa deixar de lado algumas coisas, fazer como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixar de lado algumas lembranças. Para de ser saudosista. Viva o novo de Deus. Deus tem coisas novas para você. Me ajude aí a falar para o teu irmão assim: Deus tem coisas novas para você. Mas Ele vai dar, Ele vai liberar as coisas novas para quem não para, para quem é perseverante. E às vezes para você continuar, já que perseverança tem a ver com constância, você precisa deixar de lado algumas coisas que estão te embaraçando. Alguns relacionamentos te embaraçam, te atrapalham de ser constante. Algumas palavras, algumas atitudes, algumas pessoas te embaraçam, te atrapalham. Tem coisas que a gente faz que nos embaraçam, que atrapalha a gente nesse caminho de perseverança, que nos impede de alcançar o melhor, o extraordinário. Lembra de Abraão? Abraão saiu da terra onde ele estava habitando, e ele foi em direção àquilo que Deus tinha reservado para ele. Mas ele havia levado Ló, ele havia levado seu sobrinho, e naquela caminhada, no começo parecia muito bom, mas chegou um momento que havia tanta guerra, tanta confusão. Ele começou a se embaraçar, ele começou a perder o foco, porque aquilo que parecia bom já não era mais bom, não era mais agradável. E enquanto ele não falou assim: olha Ló, você vai escolher um lugar para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu vou para o norte, mas eu não posso andar mais junto com você. Escolha para onde você vai. Às vezes é necessário, irmãos, nos desembaraçar daquilo que nos aprisiona. Deus não havia mandado ele levar ninguém, era ele e a esposa, mas ele decidiu levar um parente. E tem coisas que nos atrapalham na caminhada da fé, tem coisas que nos impedem de experimentar o melhor de Deus. Daí a necessidade de deixar de lado as coisas que nos embaraçam. Mas tem coisas que nos embaraçam que tem nome, e o nome delas são pecados. Pecado nos atrapalha de ser perseverante, nos impede de viver de maneira sobrenatural, de estar na dimensão de Deus. Tem muita gente que não é perseverante porque não sente a glória de Deus. Mas como sentir a glória de Deus? Como sentir o manifestar do Espírito Santo no nosso meio, se há pecado o amarrando? É como se ele caminhasse com uma bola de ferro nos pés. Ele se arrasta. E nós não podemos, irmãos, carregar, não tem como correr a corrida da fé com coisas nos embaraçando. O atleta, ele precisa, olha só, todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Essa palavra tenaz, ela tem a ver com aquilo que queima, aquilo que arde em nós, pela nossa natureza humana, arde em nós o desejo de não continuar, irmãos.
de parar diante das circunstâncias. Por isso é necessário de perseverança. Você precisa perseverar, porque você precisa resistir ardentemente a esse desejo de desanimar, de não prosseguir. Sabe, você precisa resistir à tentação de ficar estagnado, paralisado. E ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando o escritor vai dizer corramos com perseverança, ele não estava tendo em mente uma corrida de 100 metros rasos. Ele não estava pensando naquela corrida de 200 metros que é só apenas velocidade. Não, ele estava pensando como numa maratona. Eu queria que você entendesse nessa perspectiva. A corrida da fé, ela é uma maratona. Fala para o teu irmão aí, me ajuda a pregar. E fala assim: a corrida da fé é como uma maratona. Você não pode correr uma maratona, sabe, dando uma arrancada com muita velocidade. Quando a gente olha, né, aquelas corridas, a corrida de São Silvestre, que talvez uma das mais famosas, e naquela maratona, os principiantes, eles estão sempre na largada, e eles começam acelerado, sabe, voando, mas menos de 5 quilômetros, eles já gastaram toda a energia. Alguns não chegam nem a 5, mas os mais resistentezinhos chegam a 10 quilômetros, mas não é o suficiente. Para você correr a corrida da fé, não é a largada que determina a tua vitória, é a constância, é a cadência, é manter o ritmo. Então fala para o teu irmão: mantenha o ritmo. Você precisa manter o ritmo. A perseverança é manter o ritmo, apesar do desejo de parar. Porque tem momentos que o maratonista, ele sente a vontade de parar, irmãos. Imagina, ele está correndo e se desidratando, e cansado, e fadigado, e ele não está vendo a linha de chegada, e às vezes ele está ali sozinho correndo, e o corpo dele começa a dizer para ele: para, desanima, você não vai conseguir. Mas ele precisa negociar com ele mesmo, e continuar, e perseverar. Ele não pode dar ouvido à voz da desistência, ele precisa continuar. Eu achei interessante uma colocação que eu encontrei sobre as qualidades de um maratonista. E quando eu achei isso, eu falei assim: uau, é muito parecido com a nossa caminhada da fé. É maravilhoso isso, porque uma coisa que são 6 coisas que o maratonista precisa ter em mente. A primeira dela é que ele precisa estar preparado. Então o primeiro passo para você vencer na corrida da perseverança é: se prepare. Esse é o primeiro passo para você conseguir alcançar a vitória, é se prepare. Olha o que vai dizer Hebreus 12:1, que nós lemos agora há pouco. Você precisa estar preparado. Tirar do seu corpo todos os excessos de pesos, de bagagens. O seu tênis tem que ser um tênis confortável, de preferência que seja bem arejado. A sua meia tem que ser uma meia confortável. Você não pode estar com calça jeans correndo. A sua roupa tem que ser uma roupa adequada para encarar aquela corrida. A sua camisa, ela tem que ser também adequada para poder respirar, o seu corpo respirar, permitir a transpiração como algo normal. Você tem que estar, normalmente as pessoas que correm maratona não têm cabelos compridos, porque o cabelo também acaba atrapalhando. Então o cabelo tem que estar bem cortado. Todo excesso de bagagem deixado de lado. O relógio dele não é, como dizia na minha época, aquele cebolão. O máximo que ele usa é um Mi Band, né? O máximo que ele usa é algo assim, apenas para marcar o seu ritmo, o seu passo. Ele tem que eliminar todo o excesso de peso. Então tudo começa com a preparação. Crentes só vão obter a vitória quando se estiverem preparados, irmãos. E para perseverarmos, nós precisamos estar preparados. Começa hoje a se preparar. Olha, eu quero me preparar, Senhor. Me ajuda a me livrar de todo o excesso de bagagem, de todo o peso do pecado que tão de perto me rodeia, para que eu possa correr essa maratona da fé. Segundo ponto que o corredor ou esse atleta precisa ter: ele precisa ser resiliente. Não dá para alcançar a vitória se não for resiliente.
A resiliência é a capacidade de se recuperar de uma adversidade. Às vezes a pessoa leva uma topada, às vezes alguém entra na frente, alguém interrompe ou alguma coisa interrompe a caminhada. Ele precisa ter essa capacidade de negociar com ele mesmo e continuar, suportar essa dor. O apóstolo Paulo fala no versículo 13 de Filipenses, capítulo 3, que nós lemos agora. Ele fala assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, eu esqueço e avanço. Eu preciso ser resiliente. Tem pessoas que te feriram e você não sai do lugar porque está preso a essas palavras contrárias que foram liberadas para a tua vida. Tem pessoas que liberaram palavras de maldição e você, ao invés de agarrar a palavra da bênção, você está preso à palavra da maldição. Você precisa se esquecer das coisas que te atrapalham na caminhada. Você precisa ser resiliente. Terceira qualidade que o maratonista precisa ter, ele precisa ter foco. Ele precisa manter o foco. Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Manter o foco é estar concentrado, é não se distrair. Tem muita gente se distraindo com a dor. É a síndrome do coitadinho, coitado de mim, como eu sofro, a vida é muito dura, a vida é injusta. Meu querido, para de ficar distraído com isso. Mantenha o foco, sabe? O seu foco tem que estar sempre em Jesus. Esteja pronto para situações inesperadas. Mantenha o foco. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador. Olha para Jesus, mantenha o foco. Vira para o seu irmão e fala assim, mantenha o foco, varão. Ou varoa. Mantenha o foco, rapaz. Mantenha o foco, menina. Mantenha o foco, para de olhar para as pessoas, para de olhar para as circunstâncias. Isso te atrapalha no caminho da perseverança. Isso te impede. É como correr com a bola de ferro nas pernas. Está te atrapalhando. Então seja preparado, seja resiliente, mantenha o foco. Quarto, seja forte. Irmão, isso aqui é muito sério. Quando Deus vai direcionar Josué, vai dar a ele uma direção para conquistar a terra de Canaã, Deus fala para Josué algo muito importante no capítulo 1, no verso 9. Ele vai dizer assim, Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Irmão, isso é muito forte. Ser forte, corajoso. Sabe, querido, deixa de ser fraco e medroso. Para de ser fraco e covarde. Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seja forte e corajoso. Deus tem prazer em pessoas fortes, pessoas corajosas, pessoas que são capazes de dar a volta por cima, porque eles não estão presos às circunstâncias. Seja forte. Mais uma vez, me ajude aí com o teu irmão aí, fala para ele aí, seja forte e corajoso. Você precisa ser forte e corajoso. Meu amado, muito obrigado. Deus abençoe a tua vida. Ser forte e corajoso. Nós precisamos de ter essa visão, irmãos. Não podemos ficar presos. Quando Deus fala para Josué essa palavra, Deus sabia, Deus estava enxergando o espírito de Josué. Josué estava depressivo por ter perdido alguém que era uma referência para ele. Ele estava diante de um povo que ele sabia que era de dura cerviz. Ele precisava liderar esse povo para conquistar a terra de Canaã. Tem pessoas dependendo de você. Tem pessoas olhando para você, assim como tem pessoas torcendo para a sua queda, para a sua ruína, para a sua desgraça. Tem pessoas olhando para você e, aplaudindo a sua conquista. Para de dar ouvido a quem está falando mal de você. Começa a dar ouvido a quem está torcendo por você. E tem alguém que torce por você todos os dias. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Ele torce para a tua vitória. Ele te chama de campeão. Ele te chama de vencedor. Ele disse lá em João capítulo 16, versículo 33: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Se alegre, varão.
tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe o que ele quer dizer para nós? Se eu venci, vocês venceram também. Tem alguém comigo nessa noite? Pode dizer um glória a Deus? Oh, aleluia! Seja forte e corajoso, seja forte. Quinto, não perca a visão. Não basta apenas ter uma visão, você não pode perdê-la. Não basta apenas ter um foco, olhando firmemente para Jesus, o autor. Você não pode perder. Você não pode perder a tua visão. Judas andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu coisas extraordinárias que Jesus fazia. Ele participou dos milagres. Ele fazia parte da comitiva de andar junto, de caminhar junto, de comer junto. Judas experimentou, sabe, algo que muitos gostariam de ter experimentado. Eu fico imaginando se Jesus tivesse facilitado para aquele jovem rico. Jesus amou o jovem rico, gente. Ele amou aquele jovem, mas havia algo que estava aprendendo, embaraçando o jovem rico. E Jesus falou assim: vai lá, vende o que você tem, vem me segue. Eu preciso de você na minha comitiva. Só que o jovem rico falou assim: ah, Senhor, está difícil. Eu tenho tanta coisa, né? Isso é parafraseando. Eu não tenho como me desfazer de tudo. E aí então o jovem rico saiu dali decepcionado. Mas Judas, irmãos, ele estava com Jesus, andou com Jesus basicamente até o fim. Mas um dado momento, Judas então ele olha para as circunstâncias. Judas então ele perde o foco, ele perde a visão de Jesus. Ele começou com uma boa visão de andar ao lado de Jesus, mas num dado momento ele perdeu a visão de Jesus. Olha o que vai dizer ainda no texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Você não pode perder a visão. Vira para o teu irmão assim: não perca a visão. Mais uma vez, mais forte: não perca a visão. Irmãos, eu fico imaginando o atleta correndo, e ele começou, ele viu lá o pódio, ele viu o prêmio, ele viu tudo, mas agora ele está correndo e ele não pode perder a visão. Ele precisa criar uma visão mental da bênção dele, criar uma imagem mental daquilo que ele está desejoso de conquistar. Você já sonhou com o céu? Vira para o teu irmão e pergunta: você já sonhou com o céu? O céu é o nosso alvo, meus irmãos. É o nosso maior objetivo. Mas tem pessoas que, apesar de estar, caminhando na corrida da fé, ele nunca pensou no céu. Você não deve estar com a cabeça nas nuvens, mas os seus planos, os seus projetos têm que ter a ver com a eternidade. Você tem que desejar o céu, participar daquilo que Deus tem reservado para você e já começar a criar uma expectativa agora. É ter uma visão disso nesse momento. Olha o que vai dizer esse texto de 2 Coríntios: não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então não perca a sua visão. Você não pode perder a visão. Começou bem, termine bem. Começou um relacionamento, irmãos, vai até o final. Começou a correr da fé, não pare no meio do caminho. Não dá ouvido para aquelas 5 que estão na arquibancada. São 5 demônios que estão lá, torcendo para você cair, desanimar, retroceder, recuar, desistir. Não, você não pode dar ouvido a esses 5, porque há uma grande nuvem de testemunhas torcendo para a tua vitória, para a sua conquista, para as tuas bênçãos. Você precisa perseverar, você precisa ter isso em mente. Eu preciso me preparar para que eu possa ser perseverante sempre. E para que você conserve a perseverança, você não pode perder a sua visão. Continuando então, 6º, confie. Isso aqui é sério, irmãos. Hebreus 10, 38. Jesus, ele vai tratar a gente como o meu justo. Hebreus 10, 38. Você precisa ter uma confiança extraordinária. Você é chamado por ele de campeão. Todavia, o Deus justo. Isso é muito sério, isso é muito forte. Você não é um
ou mais um. Você é possessivo. Você é o meu justo. Você é meu. O meu justo viverá pela fé. O meu justo não vai retroceder. Você é o campeão de Deus. Deus, quando Ele confiou em você a jornada da fé, Ele olhou para você com a visão de que você é um campeão, de que você é um vencedor, de que a vitória é tua, de que o inimigo não vai tomar posse da tua bênção. Ele olha para você e te vê como um vencedor. Você é um campeão. Vira para o teu irmão e fala assim: você é um campeão. Se enxergue como campeão. Pare de se ver como derrotado. Pare de se enxergar menos do que Deus, te enxerga. Tente, visualizar com os olhos de Deus. Tente enxergar na perspectiva de Deus. Deus te chama de campeão. Se você é campeão, se você é um vencedor, você não pode perder a sua confiança. O meu justo viverá pela fé. Deus confia tanto em você que Ele é capaz de dizer: se Ele retroceder, Ele sabe que você não vai retroceder. Ele confia, Ele sabe que você é perseverante, a ponto de dizer que se Ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, não compraz nele, eu não tenho prazer no que Ele faz, eu não tenho prazer no que Ele diz, eu não tenho prazer no que Ele fala. Irmãos, o Senhor confia em você, mas a grande problemática é: você confia em você mesmo? Você confia que você é capaz? Quando o apóstolo Paulo vai dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam, ele estava se recusando deixar que aquilo que aconteceu com ele no passado o impedisse de chegar no seu alvo, de chegar na sua bênção, de alcançar a sua vitória. Você não pode parar. Vira para o Senhor e fala assim: você é imparável. É profético isso. Você tem que ser imparável. Perseverar é a ordem de Deus. Precisamos todos os dias dizer para nós mesmos: a cada passo que eu dou, aleluia, eu estou mais perto da minha bênção. A cada passo que eu dou, eu estou mais perto do Senhor. Há um hino muito antigo que dizia: a cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que suba aos céus. Tem alguém que se lembra desse hino, irmãos? Misericórdia, Jesus. Jesus, isso é muito antigo. Isso é da época que o LP ele era reproduzido com manivela. É, das antigas. A cada passo que damos na vida é um degrau a mais que subimos aos céus. Essa deve ser a tua visão. Você não está na corrida de 100 metros rasos. Você está na corrida, de uma maratona. São muitos quilômetros. Não vai acabar amanhã. Vai acabar, irmão, vai demorar muito tempo. Então você precisa acumular energia para continuar, porque a ordem de Deus é: persevere. Eu quero dizer algo. Você precisa ter em mente o seguinte: quando nós começamos, nós estamos ali no iniciozinho da nossa caminhada, a gente tem muito gás, muita energia, muito pique, né? A gente está com disposição na corrida, e você vai porque você está confiante. Aquelas palavras de autoajuda: eu consigo, eu vou vencer. Esse momento é um momento de alegria e que te impulsiona na corrida. Quando você está no final, você está enxergando o pódio, e isso acaba te dando um gás para você continuar, para você chegar lá. Mas existe um momento muito difícil na nossa caminhada, porque o momento mais difícil é o lugar intermediário. O momento mais difícil da vida de um crente é o lugar intermediário. É quando ele está no meio. Ele está no meio. Ele não sabe, ele não está vendo o pódio, ele já viu a pista de largada, ele já não consegue mais enxergar a pista de largada. O que ele faz agora? Ele precisa, ou ele para, ou ele desiste, ou ele continua. O meio é sempre difícil.
No meio da caminhada, irmãos, nós enfrentamos adversidades. No meio da caminhada, as tempestades são mais fortes. É no meio do oceano que as ondas são maiores. É no meio do oceano, sabe, que uma onda pode derrubar o teu barco e você ir a pique. É no meio você precisa de usar mais, ser mais tenaz, perseverar mais. E para isso você precisa manter o foco, manter aquilo que você já conquistou, pensar: eu preciso avançar, eu não posso parar, desistir para mim não é uma opção. Oh, aleluia, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou avançar. Você precisa negociar com você mesmo, você não pode desistir. Há um louvor que diz: você não pode desistir agora. Você não pode desanimar agora. Você precisa perseverar. Persevere, não retroceda, não desista. Quem persevera, mesmo diante de condições inóspitas, acabam se tornando grandes. E o melhor, se tornam grandes e se tornam referência para as outras pessoas. Pessoas que perseveram se tornam uma referência para quem está lá na frente, para quem está começando. Pessoas que perseveram têm os seus nomes escritos nos anais da história. Qual era o nome dos 12 espias? Ninguém se lembra. Por quê? Porque eles pararam no meio do caminho. Mas quem tinha um espírito excelente, quem perseverou, Josué e Caleb, então a eles foi dado o nome de estar na Bíblia, e mais, foi dada a eles uma herança. Você não pode parar, você precisa perseverar, porque quem persevera alcança a vitória. Amém? Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo nos ensina: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, ou melhor, o escritor aos Hebreus, mas daqueles que avançam para a conservação da alma. Eu não posso parar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo. Bota a mão no seu peito assim: eu prossigo. Mais uma vez, fala assim: eu prossigo. Oh, aleluia, eu prossigo. Prossigo para o quê? Para o alvo. Eu prossigo porque tem um alvo estabelecido por Deus. Há algo maravilhoso separado por Deus para você. Você precisa continuar. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode retroceder. Você precisa perseverar, você precisa insistir, negociar contigo mesmo, avançar. Você não pode parar. O texto finalizando já: nenhum atleta vence sem perseverança, assim como nenhum crente vai chegar na glória se não for perseverante. Começar a carreira da fé é maravilhoso, mas mais importante, ou tão importante quanto começar bem, é concluir bem a carreira da fé. Muita gente desanima no meio do caminho, desiste, retrocede. E na caminhada da fé, você não pode parar, irmãos. Você não pode retroceder. Eu insisto isso contigo. Você não pode desanimar. Muitos começaram tão bem, começaram com alegria, com ânimo, com pique, mas no meio da caminhada eles desanimaram. Eles deram ouvido a outras vozes. Ele deu ouvido ao seu próprio coração. A Bíblia fala que é enganoso o coração do homem. Você não pode parar. Deus te chama de campeão, meu campeão. É o meu justo. Tem, sabe, lá no seu uniforme está o nome de Deus. Ele investiu pesado em você. Ele confia que você é capaz. O apóstolo Paulo tinha isso em mente. Não é que ele havia esquecido de todo o sofrimento. Não, irmãos, ele optou. Foi uma escolha, uma decisão pessoal. Eu decido esquecer das coisas que me aprisionaram lá atrás. Ele esqueceu das suas conquistas. Ele abriu mão de ficar trazendo à memória as suas próprias conquistas. Tem pessoas que não avançam porque estão presos nos seus feitos antigos. Eles não conseguem avançar porque se recusam a deixar de lado aquilo que ele foi no passado. Tinha uma pessoa que nós gostávamos tanto,
Eu gostava muito dele. E ele dizia, ele sempre fazia menção, porque quando eu comecei a caminhar da fé, o meu coração pesava, eu sentia um peso, havia Deus aqui dentro, a glória de Deus estava aqui. E ele vivia lá naquela década onde foi tão bom para ele. Mas o Senhor é Deus de coisas novas, irmãos. É Deus de coisas novas. Só que se nós ficarmos nutrindo o que é velho, como o novo de Deus vai vir? A Bíblia fala, Jesus vai ensinar que ele não pode derramar vinho novo em odres velhos. Porque se ele coloca vinho novo em odres velhos, o odre velho não suporta o processo de fermentação. Talvez seu coração vai ser, pastor, mas meu coração é um coração de velho. Então nessa noite você vai orar para Deus fazer algo novo na tua vida. Senhor, tira todo esse coração de velho. Tira tudo isso aqui, Senhor. Eu não quero ser um saudosista, eu quero andar em novidade de vida. Oh, Senhor. Olha aqui, ó, olha o bordão da nossa igreja. A esperança para o seu futuro. Está apontando para o futuro, irmãos. A esperança para nós. A esperança para nós. Mas se só vamos tomar posse das bênçãos que Deus tem reservado para nós, se nos desprendermos do nosso passado e nos focarmos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, glorificá-lo. Oh, aleluia.